Vamos lá. Então, entre as sequências consecutivas, preparativas, apresentativas, ok? E aplicativas, nos coloca consequências ligadas aos campos sistêmicos que relacionam aos campos sequenciais, né? Sequenciais que colocam uma sequência, onde há uma sequência, há uma pesquisa, aonde há uma sequência, há uma série, aonde há uma sequência, há um ser que fez, aonde há uma sequência concretizada, também há várias teses, ideias a serem concretizadas. Ou seja, aonde há uma sequência, também há um exercício. E aonde há uma sequência, também há uma atividade. E aonde há uma sequência, também ocorrem efeitos que possam ser contemporâneos e atemporâneos diante de fatos importantes. É lógico que, se nós olharmos sobre esteroides anabólicos, fica uma polêmica muito grande. Se nós olharmos algumas bulas em campo de esteroides, né, que até alguns colocam, né, que já conversei com algumas pessoas especialistas da área de cabelo, especialistas de área de pH da pele, um monte de questões importantes. Eles colocam que há fatores ali que vêm se destacar. É interessante que nós olhamos também no campo de farmácia, alguns cosméticos ligados também à pomada, ou até colírios também, ou ligado também aos campos de otorrinos e otorrinas, otorrino aqui, modo de dizer, ligado a eles e elas. Pode também ser um calmante que vem relacionado. Pois bem, podemos perceber que é lógico que o gel de testosterona faz tempo já, pessoal. O dicionário de farmácia, ligado a alguns tempos que eu estava pesquisando tempos atrás, é lógico que eu tenho essa autocracidade que eu estava buscando também no meu campo de processo de progressão consecutiva e progressão para movimentar. Porque alguns estavam sentindo falta em questão de exercício, caminhada, ou seja, essa continuidade que relaciona a consequência do exercício e a sua maneira de metabolizar, ou seja, esses artefatos sistêmicos que associam. Então, é associativo. Então, a preparação, a associação e a aplicação. Olha, a associação, então eu vou associar as pesquisas em outras parâmetros, outras disciplinas, como jornalismo, outras disciplinas como serviço social, fisioterapia, porque lá eu nem cheguei a entrar, né, mas eu vi os autores que eram professores, que já foram professores meus, que estavam sendo citados lá. Então, por exemplo, alguns que já falei, estão no WhatsApp, estão no Instagram, está, ou seja, no TikTok. Então são fatores que você vai familiarizar e falar, pô, legal, ok, você faz parte dessa família. É lógico que muitas vezes na família tem o predador. O predador muitas vezes é o tempo, o predador muitas vezes é o espaço. O predador muitas vezes também é bom ser predador, independente que seja, ou dependente que seja, segundo o Rabelo, 1998, que ele coloca a palavra independência, um meio de acomodação, independência, um meio de estabilidade, ligado ao aprendizado motor e a educação motora. O aprendizado motor fala que meio de transmissão, que vai vir um aprendizado, então transmitiu. Mas a educação motora, você nesse aprendizado vai haver uma educação motora, que você vai se aperfeiçoando e vai havendo efeitos excepcionais, como uma CIS de 3, um garrafão pular, o seu se auto-interrogar diante da sua consciência no tempo e o espaço predatório que é o próprio tempo. O tempo ele é predatório, você que tem que administrá-lo. O tempo é bom, é um prazer e um desprazer ligado ao nosso espírito. Tem vários autores ligados ao lazer, entre aspas, que colocam o lazer como um campo de dispositivo de vulnerabilidade para alguns, como o ócio, como uma questão de vagabundo, ou seja, uma pessoa que muitas vezes tem uma incredulidade ligada ao trabalho, mas quando o próprio ser já homem-máquina, se maquina outros fatores, já está trabalhando como uma teia nesse processo de têxtil. Ou seja, quando você vai falar sobre confecção, sobre os campos manufatureiros, manufaturas, tecido, contexto, microfibra, tecido de malha, esses tecidos, nós vamos lembrar do que? Da própria aranha também, que ela faz uma confecção, ela vai fazendo a teia, né? Aquela confecção ligado ao algodão, 100% algodão, as porcentagens que tem, é um treinamento. Você olha a etiqueta da camisa aqui, você olha já 50% de, vamos destacar mais a força, né, relacionado à velocidade, equilíbrio. Vamos
focar, enfatizar os campos de calistenia, que vai colocar um canal histórico da ginástica, a ginástica crossfitness. É lógico que em vários tempos atrás tem várias pessoas que vão me lembrando de mim na sala de aula. Não estou mudando modestamente questões de temas. Colocava alguns temas, sempre colocava assim, desafio hoje. Eu colocava outro tema, desafio hoje. Eles gostavam de anotar no caderno os desafios, que iam registrar, e quando ir para a faculdade, quando lembrar do professor João Paulo, iam lembrar dos temas colocados em cada aula. O tema motiva. Há uma motivação interna e externa. É lógico que um próprio professor fala sobre algum tipo de novidade, de hormônio, anabólico, esteroide, algum tipo de coisa ou forma que venha a ser consecutivo, com moderação, com a dosagem racionalizada, ou seja, concretizada nessa tipeza seriativa, se coloca a frequência de treinos. E essa frequência de treino vai ser um modelo, essa moldagem, ou seja, esse modelo, ou seja, vai colocar essa modelagem, vamos colocar fatores para ter reflexão na própria ação. Então, quando encaramos, consideramos os nossos erros e acertos, humanamente falando, ou também falando em questões de gestão, de gerenciamento, ligado ao movimento e momento de fazer e refazer no momento o próprio movimento, você no momento vai fazer outro movimento. E esse movimento vai acontecer padrões, ou vai haver um padrão motor que vai ocorrer naquele local. Vai ser algo extinto. Nós estávamos falando sobre estilo. Não vou falar sobre questão de partido mais, sobre alguns autores, alguns presidentes também que fizeram parte relacionado à história da Ordem e Progresso. Querendo ou não, fizeram o quê? Foram grandes candidatos à presidência. Por exemplo, o Enéas. Alguns falavam mal dele, mas foi o quê? Presidente. Chegou lá o quê? Um partido e teve a cara e coragem de encarar ser presidente. Tem pessoas muitas vezes que não têm essa coragem de mostrar sua cara para o Brasil. Tem aquela música, Brasil, mostra a tua cara. Ou seja, né? As questões que são fatos e tabus fenomenais desde a década de 80, alguns vírus, né? Que relacionaram também aos glóbulos vermelhos, os coquetéis, né? A AIDS, com todo o respeito, e as questões de restrições faladas, né? Que nos colocam diabos e epífices relacionado à contemporaneidade e à corporeidade inserida. Tem alguns lugares ainda há uma epidemia muito grande. Esse campo de epicôndilo lateral, esse epicôndilo medial, que é interno, que ocorre no campo da Unesco, da ONU, nos correm epicôndilos laterais intermediários para a pesquisa. Aonde é uma pesquisa intermediária, há uma hipertrofia intermediária. Aonde é uma hipertrofia intermediária, há uma hipertrofia curta. Aonde há uma hipertrofia curta, há uma hipertrofia, ou seja, longa. Por quê? Para eu chegar na longa e ter essa resistência, a força e a resistência, eu tenho que ter essa maturidade, essa destreza sarcoplasmática, essa sarcoplasma que exprime, que vai expressar o que eu sou, o que nós somos ligado ao treinamento. Isso nos dá estruturas. Como é que nós chegamos em casa? Isso nos coloca estruturas, coloca estruturas ligadas ao estresse físico, mental, social, e esses panoramas ligados à concepção dialética de pesquisa. Essa profundidade, ok? E colocamos pauses, intervalos, aí o que ocorre? Progresso. Continuamos. Aí no campo consecutivos, vamos dar uma pause de 1 minuto, depois de uma pause maior de 2 minutos, 3 minutos, aí de uma pause total entre um bloco de treinamento de 10 piques de 100 metros. Aí você dá um descanso de 5 minutos. Toda a sessão de treinamento, você coloca 5 minutos. Você faz os intervalos de 1 minuto, 2 minutos, e lá depois coloca 5 minutos para o quê? Para ver a reposição, aquele processo de ácido lático, ou seja, aquela reposição que ocorre, porque alguns falam que a própria fadiga é uma toxina. Você pode até ser uma toxina, mas é uma fadiga que tem que ser iminente ao ser humano. As toxinas que vão liberando, ligadas ao corpo cetônico do tecido adiposo. Esse processo de 100 tiros de 100 metros, ou seja, 50 metros, são focos preparatórios para relacionar uma corrida de rua de 5 metros,
km, 5, né? 5 km, 3 km, e por aí vai. E a gente